até o versículo de número 16. Marcos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo de número 16. Quem achou, diga amém. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Repita comigo: não o creram. E depois manifestou-se noutra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo. E indo esses, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Repita comigo: mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco nessa noite. Fala, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas saia com a palavra guardada na tábua do coração, Senhor Deus. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Que os irmãos digam amém e pode se assentar. O assunto que nós iremos pregar hoje, aprender, um culto de ensino, é o sofrimento de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. É um assunto oportuno porque nós estamos prestes a comemorar a Páscoa. A Páscoa para o judeu é a saída do povo do Egito, da escravidão, para ir para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Os judeus comemoram a libertação da escravidão. Nós comemoramos, graças a Deus, a ressurreição de Cristo. Então, o tema é do servo, o servo sofredor. Jesus, ele passa na sexta-feira a sua última ceia. A palavra vai dizer que ele está ansioso para passar a última ceia com os seus discípulos.
Só que essa última ceia é marcada por um momento triste para Jesus, né? Deveria ser algo que o Senhor já sabia, mas ao mesmo tempo o Senhor estava ansioso, porque depois nós comemoraríamos a ceia com Ele lá no céu, lá na glória. Então era a última ceia que Ele ia passar aqui. Depois que Ele sai dessa ceia, no meio da ceia Ele diz: olha, um de vós vai me trair. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. Então, aquela noite foi marcada por traição de Judas e a negação de Pedro. Jesus, após realizar a ceia, Jesus agora ele vai para o Getsemane, que é o lugar da prensa, o lugar onde Jesus vai orar por 3 vezes. Ele vai orar pedindo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele vai orar e vai ficar num estado tão terrível de pavor, que a palavra vai dizer que ele vai suar sangue. Ele vai suar sangue, e quando ele vai olhar os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Eles estão dormindo e Jesus sofrendo a agonia, o desespero, a ponto de suar sangue. Então Jesus ele vai falar com eles, vai exortar eles, vai dizer assim: mas será que vocês não conseguem orar nem por algum tempo? Eu estou nessa aflição e vocês estão dormindo. Será que vocês não conseguem orar? Após esse episódio da oração, o próprio Jesus olha para os céus e fala assim: Pai, então faça em mim a sua vontade. O Pai permite que Jesus ele sue sangue. Deus, como homem, ele está desesperado, mas como Deus ele vai dizer assim: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como homem estou sofrendo, mas meu espírito já está pronto. Então vai dizer que ele sai dali, e quando ele está falando com os seus discípulos, aparece Judas. E Judas no meio dos soldados romanos, e no meio daqueles soldados havia também um soldado que na verdade era um candidato a ser sumo sacerdote, que era Malco. Pedro, vendo que os soldados estão chegando, Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. Jesus fala: olha, se eu quisesse, mandaria anjos para me salvar. Vai lá, coloca a mão na orelha de Malco e restitui. Por quê? Porque senão Malco não poderia ser sacerdote. Qualquer sacerdote não poderia ter nenhum dos membros cortados, ele teria que ser perfeito. Então naquele momento onde Pedro está arrancando com a faca a orelha do sacerdote, era como se Pedro estivesse tirando também o futuro dele de ser pastor da igreja. Porque senão ia dizer assim: vamos lá na igreja do pastor Pedro, que ele corta a orelha. Alguém está entendendo? Então quando Jesus cura a orelha daquele soldado, que na verdade era um candidato a sumo sacerdote, Jesus está restaurando o ministério de Malco e está também restaurando o ministério de Pedro, que seria o pastor da igreja. Então, no meio de tanta aflição, de sofrimento, Judas aparece, depois de ter recebido 30 moedas para trair Jesus, e ele vem com um beijo que simboliza para os judeus o cumprimento, o ósculo santo, e traz Jesus com um beijo. Jesus sai de lá e é levado ao Sinédrio. Repita comigo: Sinédrio. De madrugada. E no Sinédrio ele é julgado por Caifás e os fariseus de maneira injusta, e culpam ele por ele dizer: eu sou o Filho de Deus.
eu sou aquele que veio. E chamam isso de blasfêmia, e ele vai levado agora até Pilatos. Pilatos também julga de maneira injusta na madrugada Jesus, e depois de levado até Pilatos, ele vai até Herodes. Nenhuma dessas ocasiões Pedro está olhando Jesus de longe, e Pedro vai negar Jesus. Jesus vai dizer assim: antes que o galo cante 2 vezes, Pedro, tu vai me negar por 3 vezes. Pedro ainda fala: não, jamais irei te seguir, jamais, se possível, irei morrer por ti. Mas ele nega 3 vezes Jesus, e após ele negar 3 vezes, o galo canta pela 2ª vez. Que noite terrível, que madrugada horrível para aquele que veio morrer por amor da sua igreja. Mas tudo estava debaixo do controle de Deus, amém? Tudo estava debaixo do controle de Deus. Então Jesus é levado na cruz, ele atravessa a Via Dolorosa, a Via Crucis, ele vai até o Monte Caveira, ele é pregado na cruz, ele é crucificado na cruz, ele é humilhado na cruz, dão um vinagre para ele, e o sábado chega, e o domingo pela manhã chega. Aí a palavra vai dizer que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, então mãe de Jesus, Salomé, estão indo de madrugada para aromatizar, para ungir o corpo de um morto. Até então, para elas, ele estava morto. E a primeira lição que eu quero passar para vocês, que nós aprendemos aqui na atitude de Maria Madalena, de Maria, mãe de Tiago e de Salomé. A primeira coisa que eu quero que você pegue isso. Quem se importa, repita comigo, quem se importa? Quem se importa com você, estará sempre por perto de você. Quem me ama de verdade estará sempre do seu lado. Eram mortos, mas elas ainda vão lá. Para elas era morto, mas elas andaram com ele, elas aprenderam com ele, e elas mostram aqui que elas eram fiéis a ele. Uma coisa é você seguir Jesus pelo que ele dá, outra coisa é você seguir Jesus pelo que ele é. O que vai ter? Eu vou ganhar o que? Você já ganhou a vida eterna. Então elas vão lá ungir um corpo que não podia dar nada para elas, mas assim mesmo, por gratidão, elas vão, porque elas sabem quem ele é. Maria Madalena então é mais agradecida ainda. Ela era presa por demônios e Jesus a libertou. Jesus tirou ela da vergonha. Ela que tinha demônio virou discípula de Jesus. Isso é suficiente para ela ir até o sepulcro. Então guarda isso. Quem se importa com você, não importa a maneira que você estiver, ele estará sempre ao seu lado. Quem lhe ama estará o tempo todo ao seu lado. Talvez a pessoa que está do seu lado não concorde com tudo que você faz, com tudo que você fala, mas o que importa é o que ele sente de verdade por você. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Agora a pergunta que eu me fiz lendo esse texto hoje à tarde: quantas pessoas você conhece que estarão com você, no seu lado, tanto nos tempos bons como nos tempos difíceis? Quantas pessoas? É para a gente pensar assim, ó, no tempo de hoje, ninguém quer saber de ninguém.
tempo de hoje ninguém quer saber de ninguém. Quantas pessoas você conhece assim, que estará com você o tempo todo, mesmo quando você não pode oferecer nada para elas? Nós vivemos num mundo em que eu tenho que receber para eu te dar alguma coisa. Aqui não. Jesus não podia dar nada. Ele estava morto. Mas mesmo assim, as três, pensa bem, irmãos, tinham 11 discípulos, porque Judas já tinha traído, né? Eram 11 homens, né? Mas o que faz 3 mulheres, no tempo que o exército romano estava perseguindo o povo judeu, saírem de madrugada, imagine, as 3 de madrugada, com perfume, com as especiarias, elas foram comprar, elas cuidaram com carinho, para levar em uma tumba, e elas sabem que tem uma pedra enorme na tumba, que quanto mais os homens não conseguiam carregar, quanto mais as mulheres, mas mesmo assim, elas vão, porque quem está enterrado lá é Jesus. Quantos crentes você conhece que vêm apenas para adorar, para louvar o nome de Jesus, sem querer receber nada em troca, só adorar pelo que Ele é de verdade? Glória a Deus. Mas eu volto a dizer, quantas pessoas você conhece assim que você pode contar no dia de hoje? Repita comigo, são poucas. Mas tem. Então valoriza, olha para alguém e fala assim: se essa pessoa te honra, valoriza ela, cuida bem dela e honra esta pessoa. Capítulo 16, versículo 4. Então quer dizer que elas chegaram, a preocupação delas no versículo 3 é: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Aí o versículo 4 vai dizer: e olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Sabe que eu aprendo isso? Que muitas vezes no meio da crise a gente sabe quem é Jesus. Elas sabiam quem era Jesus, sim ou não? Sim. Mas elas estão caminhando esperando o pior, ou seja, nós estamos indo entregar, estamos indo ungir o corpo do mestre, estamos indo cuidar dele, mas esperando o pior. Não vai dar para entrar, não vai ter como entrar, a pedra é muito grande, a adversidade é muito grande. Como que eu vou chegar até Jesus se eu estou cheio de problema? Tem uma pedra na minha frente que impede o meu acesso para Jesus. Alguém está entendendo? Então diga assim: esperamos o pior. Esperamos o pior. Mas Deus, Ele sempre irá nos surpreender. Irá nos surpreender. Elas estão caminhando, mas a cabeça está na pedra, e Deus já removeu a pedra. Se você está caminhando para Jesus, fica tranquilo, que Jesus não está limitado com pedra. Você lembra? Ele chegou no 4º dia lá em Betânia. Marta e Maria falaram: não adianta, não tem mais jeito, já cheira mal. O que ele chega e fala? Removam a pedra. Diga assim: não tem pedra, não tem adversidade, não tem enfermidade, não tem doença, não tem nada que possa parar o meu Jesus. Mas a gente sempre espera o pior, mas Deus sempre irá nos surpreender. Elas foram cuidar de um defunto e foram ali surpreendidas por Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas irão olhar para o seu problema e não vão achar solução, e vão querer colocar uma pedra naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Mas você está aprendendo nessa noite que não há impossível para Deus, não há pedra que não possa ser removida,
não há solução que não possa ser resolvida, não há enfermidade, não há nada que pare o nosso Deus, nem a morte parou Jesus. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Marcos 16:6. Porém, ele lhe disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Repita comigo, terceira lição: Jesus não pode ser encontrado no meio dos mortos. Jesus não pode ser encontrado na desesperança. Jesus não pode ser encontrado na adversidade. Jesus, você nunca vai encontrar Jesus no meio do problema. Ele é a solução do problema. Você não vai encontrar Jesus no meio da adversidade. Ele é a solução para a adversidade. Você não vai encontrar Jesus no sepulcro. Ele é vida, e vida com abundância. Repita assim: Jesus é vida, Jesus é a esperança e Jesus é a solução. Olha para alguém e fala assim: Jesus é a solução. Ele ressuscitou. Nem a morte parou Jesus. Você acha que um probleminha nosso vai parar Jesus? Nem a morte conseguiu parar Jesus. Você acha que a falta de dinheiro vai parar Jesus? Você acha que a porta pode se fechar por um tempo, mas você acha que Ele não tem poder para abrir a porta? Quem crê num Jesus que não está limitado no nosso problema? Creio. Jesus, Ele pode resolver. Ele é a solução. Ele nunca foi o problema. Marcos 16, versículo 9. Estou pregando de maneira expositiva, que é para você entender num culto de ensino, para ficar bem claro. Versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente, olha aí, como Jesus honra quem lhe honra. Não apareceu para Pedro, não apareceu para Tiago, não apareceu para João. Ele vai aparecer para Maria Madalena. Nossa, mas como que vai aparecer para uma mulher que tinha demônio? Não, agora ela é nova criatura. Agora ela está como discípula de Jesus. Ela está levando especiarias aromáticas para cuidar do corpo de Jesus, sem Jesus poder lhe entregar nada. Então ele vai aparecer para quem? Para quem primeiro honrou. Eu aprendo aqui, irmãos, que tem gente que chega em lugares altos porque sabe honrar Deus, e Deus tem prazer em honrar essa pessoa. Às vezes você olha a pessoa, nossa, mas como que chegou? Ela honra a Deus, e Deus tem prazer em honrar ela. Como que Deus vai te honrar na área financeira? Quando você honra Ele com suas ofertas, com seus dízimos. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. 1 Samuel 2, versículo 30. Porém, aqueles que não me honrarem serão por mim esquecidos. Está lá na palavra de Deus. Diga assim: quando eu honro a Deus, Deus me honra. Então ela vai aparecer para Maria Madalena. Olha, presta atenção. Ele aparece para Maria Madalena. Mas e os discípulos de Jesus? Eles estão chorando e lamentando. Está escrito aqui no texto. Está escrito no texto que eles estavam chorando e lamentando. Ao versículo 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele
os quais estavam tristes e chorando. Então quer dizer, quando nós escutamos a mensagem, eu estou pregando aqui, mas eu creio que não sou eu, é Deus falando através da minha boca, amém? Então quando nós escutamos, ouvimos uma mensagem, repita comigo, ou ela servirá de consolo para mim, ou confusão. Sabe qual é a diferença? E aí eu vou no tema da mensagem. Ou você crê, ou você não crê. Se você crê, é consolo, é solução, é direção, é para mim, é palavra de vida. Se você não crê, é confusão. Será que é para mim? Eu estou falando que Deus não está limitado ao seu problema, que Ele pode resolver o seu problema. Se você crê, você vai falar, é para mim, eu creio. Se você não crê, será que é para mim? Ela chega toda alegre, imagine, ela foi lá cuidar do defunto, mas daí ela vê Jesus na frente dela, e ela vai correndo, apressadamente, e ela chega lá, está os 11 marmanjão, chorando e lamentando, e ela bate na porta e ela fala assim, eu vi Jesus, Ele ressuscitou, como havia dito. Eles não acreditaram. Sabe o que eu aprendo? Que não basta ser discípulo, não basta vir na igreja, não basta trabalhar na igreja, se você não crê naquilo que você lê, de nada adianta. Eu vim aqui porque eu creio nas promessas de Deus. Quem está comigo? Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, para minha esposa, para o meu filho, para os meus netos, no nome de Jesus. Eu creio na promessa de Deus. Eu creio. Agora quem não crê sai confuso. Será que é para mim? Não vai viver nada, porque não tem fé. Lembra Mateus 18:18? O que for ligado aqui na terra vai ser ligado. Se eu tenho fé, apareceu lá, Deus vai olhar, fé, Ele tem, então eu vou fazer. Dúvida, não posso fazer nada. Não é isso? A fé agrada a Deus. Quando você crê em Deus, Deus se agrada de você. Mas a palavra está dizendo aqui que eles não creram. Olha o versículo 11. E ouvindo eles que viviam, ou seja, que Jesus estava vivo, tinha sido visto por ela, não o creram. Será que Jesus pregava mal? Jesus era um pregador bom? Jesus pregava bem? Mas mesmo assim eles andaram com Jesus. Irmão Adriano, 3 anos e meio no culto com Jesus. Imagine, se com Jesus eles não creram, imagine um pregador comum. E muitas vezes, irmão, a gente sai triste, porque a gente entrega tudo, daí parece que o irmãozinho não creu que foi Jesus que falou com ele, mas daí tem um consolo, ouviram Jesus e também não creram. Eles não estão acreditando que Jesus ressuscitou. Eles não estão crendo. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja jogado na mão dos salteadores, que Ele morra para que a vida eterna chegue até nós. Eles ouviram isso 3 anos e meio, e agora elas estão voltando falando, Jesus ressuscitou. Eles olharam para Maria Madalena e falaram, mentira sua, ressuscitou nada, já era, não tem mais, não há mais esperança. Imagine o rosto de Maria Madalena, da Maria, de Salomé. Alguém está entendendo? Então nessa noite, irmãos, ou a gente escolhe crer, ou a gente escolhe
não crê nas promessas de Deus para a nossa vida. Então a palavra, repita comigo a palavra, ou ela é consolo, ou ela serve de confusão. Para Maria Madalena foi consolo, foi direção, foi alegria, foi esperança. Para os discípulos, confusão. E tem muita gente assim, ele ouve a palavra, só que ao invés de ele sair tomando posse da palavra, ele sai confuso. Será que é para mim? Será que não é para a irmã do outro lado, não? E aí o que acontece? Ele vai vendo todo mundo sendo abençoado, ele na igreja, um bom tempo, carteirinha amarela, e na vida dele não acontece nada, porque ele não tem fé para fazer acontecer. Ele não tem fé. Mas hoje, nessa noite, você vai sair daqui com fé, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Você não vai sair confuso, você vai sair com a certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Não há pedra, não há adversidade, não há nada que impeça a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. Marcos 16:12, já estou acelerando para a gente ir para o final. E depois, já que eles não creram, Maria Madalena falando, então Jesus vai ter que aparecer no meio deles. E depois manifestou-se noutra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. Apareceu para os dois que iam de caminho para o campo. Mas olha o que está escrito aqui: e indo estes que viram Jesus, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Os sinais estão aí, né? Jesus está voltando. Você já viveu um milagre da parte de Deus, mas mesmo assim as pessoas não acreditam. Crer ou não crer é escolha. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Não é acepção de pessoa. Se você responde o chamado, você se torna escolhido. Se você aceita Jesus, você já se torna escolhido. Se você crê que todas as promessas que começou de Abraão e chegou até você para a sua família, a sua família toda será abençoada. Aqueles que abençoarem a sua família serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem a sua família serão amaldiçoados. Promessa de Deus. Mas Deus só está esperando uma coisa da gente: a gente crê. Só prega com autoridade aquele que crê. Só louva com unção aquele que crê. Só vive milagre aquele que acredita. Se você não acreditar, Deus não pode fazer nada, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Você está ali sem dinheiro, mas Deus falou: você vai ter uma casa própria. Mas você não vê condições, mas Deus falou: então você tem que crer que Ele vai dar um jeito. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem problema. Deus não tem problema de dinheiro. Deus não tem problema de dinheiro. Se Ele quiser, Ele te entrega a casa, Ele te dá a casa. E daí não adianta explicar. Aprenda uma coisa: milagre, repita, milagre não é para explicar. Não é para explicar. É para se viver. É para se viver. Deus não tem explicação. Ninguém entende Deus. Ninguém. Então diga assim: só prega com autoridade aquele que crê no que está pregando. Só prega com autoridade. Mas tem que falar com autoridade, gente, senão. Prega com autoridade aquele que... E sabe por que vocês não falaram com autoridade? Porque vocês pensam que pregar é pegar o microfone e vir aqui. Não, pregar é na sua casa, com o seu vizinho,
Essa é a maior pregação. Então depende também do jeito que você chega. Fala, ó, Jesus ressuscitou. Mas se você chegar com aquela cara de dúvida, nem aquele que está recebendo vai acreditar. Olha, eu vou falar baixinho para você aqui, ó. Jesus ressuscitou. Aí a pessoa vai falar, mas será mesmo? Você tem que falar, ó, ressuscitou. Ele está no meio de nós. Ele é dono do ouro e da prata. Ó, eu vivi milagre de Jesus na minha vida. Depende da maneira que você prega também. Se pregar com medo, ninguém, nem você acredita. Né? Fala de Jesus aí. Você tem oportunidade lá no aniversário, todo mundo sabe que você é crente. Ora aí para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí não vai ter jeito. Tem que esgoelar, já que deu oportunidade, receba. Já tem que tomar conta do lugar, tem que vir com autoridade. Se você, Senhor, meu Deus, meu Pai, aí não vai. Aí fala, aí, crentinho aí, está com a vela apagada. Você tem que chegar no fogo. Aí as pessoas vão olhar e vão falar, realmente, ele crê. Eu também estou até começando a acreditar que existe Jesus aí mesmo. Você crê que se você orar com fé, o defunto pode levantar do caixão? Você crê? Glória a Deus. Que o câncer pode sair? Você crê nisso? Olha, minha mãe estava lá na casa dela chorando. Eu cheguei lá e falei, mãe, eu vim aqui orar, vai sair esse câncer aqui no nome de Jesus. Vim orar, estava na academia, Tiago capítulo 5, falou assim, se você orar com fé, o doente vai ser sarado, e ele vai se levantar, e vai colocar em pé. Peguei o óleo, coloquei na barriga dela, e ela foi curada para a honra e glória do nome de Jesus. Glória 74 anos fazendo academia todo dia lá na Body Fit. Para quem falaram que ia morrer, mas está viva, está firme aí, porque eu acreditei que Deus ia me usar para fazer um milagre na minha mãe. Na minha mãe. Vamos para Marcos 16:6 para a gente encerrar. Diz a palavra aqui então. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Repita comigo, aquele que não crê está na igreja, não para ser salvo, mas para ser condenado. Se ele só está na igreja, mas ele não crê, ele está na igreja não para ser salvo, para ser condenado. Amém? A pessoa está na igreja, mas está longe de Deus, de nada adianta. Me confessa com os lábios, mas o coração está na cachaça, está na rua. Eu não vejo a hora de chegar a assistir a novelinha, eu não sei o que. Está na igreja, mas está longe de Deus. Então ele não está na igreja para ser transformado, ele só está, e de nada adianta. Ele vai ficar anos e anos na igreja e não vai acontecer nada na vida dele. Ele só vai ficar vendo os milagres dos outros. Eu vejo pessoas na academia, irmãos, chega lá, é 1 hora de selfie, chega lá de, como que chama, de cílios, cabelinho na escova, maquiagem, e sai do mesmo jeito. Quando que vai melhorar isso daí? Vai melhorar nunca. Aí também tem lá o outro que chega, tá, e só. Aí põe assim, tá pago. E daí passa os anos, e aí meu, tá na academia, mas não estou vendo mudando, não estou vendo nada, a barriga continua do mesmo jeito, essa perna fina, é a mesma coisa. Eu estou na academia, mas não está tendo transformação. No Evangelho é a mesma coisa. Você é crente, você crê que Deus faz, você crê que Deus faz milagre, então Ele vai fazer. Se você veio mesmo convicto, lembra o homem da mão mirrada? Ele veio com a mão no bolso. O que Jesus falou para ele?
tira essa mão do bolso aí, vem para o meio, estende a mão. E saiu com a mão limpa, não precisou mais ficar com a mão no bolso. É isso que Deus quer fazer. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê nessa palavra, seu nome já está escrito no livro da vida. E enquanto você não subir para o céu, Deus tem milagre para realizar em você e através de você. Fique em pé nessa noite. Glória a Deus. Eu pergunto para você, para a gente encerrar: ou você escolhe crer, ou você escolhe não crer. Se você crer, prepara para o que Deus vai fazer na sua vida. Glória. Muito além do que pedimos ou pensamos. É muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Coloque a mão no seu coração. Olha aí. Glória a Deus. Olha aí. 1 ano que Deus livrou a diaconisa Sônia. Já recebe a diaconisa Sueli do milagre, do infarto. E ela está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conta, Senhor Deus, aqui na terra, Senhor Jesus, com aqueles que creem na Tua palavra, Senhor Deus. E nós cremos na Tua palavra, Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que nós iremos viver aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem chegou no nosso coração. É o que Deus tem preparado, Senhor, para aqueles que o amam e andam debaixo do seu decreto, que fazem a tua vontade, que têm alegria em servir na tua igreja, Senhor Deus, que têm alegria em estar na tua igreja, ó Pai, e que têm fome e sede da tua palavra. Senhor Deus, eu profetizo na vida de cada filho, cada filha tua, que se dispôs a vir aqui, Senhor Deus, nessa noite de terça-feira, Senhor Deus, que o Senhor venha gerar um milagre que eles tanto necessitam, Senhor Deus, que o Senhor venha responder a oração que eles tanto oram, Senhor Deus, e que o Senhor venha fazer uma obra, Senhor Deus, neles e através deles, ó. Senhor Deus, que a fidelidade, Senhor Deus, que eles têm com a Tua palavra, com a honra que eles dão a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa também honrar, Senhor Deus, eles aqui na terra. Nós cremos, ó Pai, que nada é impossível para Deus, Senhor Deus, porque o Senhor venceu a morte, Senhor Deus, e o Senhor também nos dá acesso à vida eterna, Pai, por causa da Sua ressurreição, Senhor Jesus. Nós também seremos ressuscitados, Senhor. Pai, abençoa os teus filhos, ó Pai, e guarda essa palavra na tábua do coração de cada um, ó Pai. É isso que eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Se você foi abençoado, aplauda o Senhor Jesus. Essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus.